Olá pessoal, eu conforme prometido, conforme falado anteriormente, eu vou mostrar aqui para vocês esse método simplificado de identificação das melhorias. Vou mostrar o porquê defender esse tipo de método, quando ele deve ser usado e finalmente quais são as fases, né, desse método simplificado e quais são os passos que compõem esse método. Eu já postei para vocês aqui no grupo que um método mais completo, um método considerando o mapeamento de processos, pode ser feito de várias maneiras, mas eu postei aqui uma rota da melhoria, né, com 13 passos. Né, já deixei disponível com vocês aqui esse arquivo, e lá sim tem um detalhamento de todo o método, do método mais completo, onde eu posso considerar a execução do mapeamento de processos, levantando todos os gaps, levantando todas as dores e depois desenvolvendo o as is, desenvolvendo o to be, desenvolvendo um plano de ação. Então lá tem todos, inclusive escritório de processos, tem todos os passos lá nessa metodologia que, como eu mencionei rapidamente, faz parte de um programa maior, um programa MI50 que eu chamo, é um programa de melhorias de alto impacto, talvez um upgrade a partir daqui que nós estamos falando, mas não é o caso desse grupo, não é a motivação desse grupo. Né? Esse grupo eu convidei vocês para estarem aqui para mostrar que é possível sim a gente fazer uma metodologia mais simples, fazer uma metodologia mais talvez ágil aqui, quando eu não tenho algumas informações ou algumas outras situações peculiares. Repito que ele não substitui o mapeamento, eu sou um consultor de processo também, eu defendo muito o mapeamento de processo, mas essa aqui é uma situação particular, é como se fosse uma metodologia bem particular para a execução de melhorias, uma situação muito singular. Então, para você que é consultor, que pode usar no dia a dia também essa metodologia, e para você também que não é consultor, foi a partir dessa ideia que eu comecei a pensar muito nisso, encontrando muitas pessoas dentro das organizações onde não haviam consultores disponíveis, não haviam recursos, então eu vi uma necessidade de ter uma metodologia um pouco mais simplificada, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, nesse formato que quero fazer, eu quero compartilhar minha tela para que a gente consiga, para eu expor um pouco do que eu estou falando aqui ao mesmo tempo, né? Então eu vou compartilhar ela e eu vou falar um pouco melhor sobre o que é esse método, né? Então, começando aqui diretamente com o método simplificado para melhorias, eu estou chamando esse programa de programa MZ, né? O programa Melhoria do Zero. Vou colocar aqui que é o programa, opa, coloquei torto aqui, é o programa MZ, né? Melhoria do Zero. Eu estou chamando Melhoria do Zero porque justamente por não ter, às vezes, tantas informações ou recursos disponíveis, tá? Então, primeiramente, eu queria mostrar um pouquinho do que eu falei anteriormente aqui, ó. Normalmente, eu sempre uso essa figura aqui, a melhoria de processo, eu costumo colocar muito essa figura aqui para mostrar que o ESIS não é linear para chegar até o to be, ele tem sim essa escada aqui, estou chamando, porque ele vai melhorando de nível, né? Ele até gerar o to be, ele vai sendo gerado como se fossem degraus mesmo, é a própria definição da melhoria contínua. Nós vamos melhorando o processo, nós vamos melhorando o ESIS e ele vai subindo esses degraus. A melhoria nessa alusão aos degraus, ela vai fazendo o desenho dos degraus e o plano de ação é o que faz com que eu suba os degraus, tá? Esse desenho que eu uso na metodologia completa, que é o nosso dia a dia no mapeamento de processo. Não vou usar aqui porque estou não considerando o mapeamento de processo, né? Então, por quê? Primeiramente, porque usar um método simplificado, né? Porque
nós deveríamos abrir mão do processo, talvez seja uma palavra muito forte, mas por que nós estamos falando disso aqui nesse grupo, né? Então eu coloquei como item 1, primeiro, porque funciona. Como assim, Eduardo? Eu testo isso, tudo que eu falo, eu testo diariamente, eu tenho um time de consultores, eu atuo nos processos, nos projetos também de processo, e eu testo muita coisa, eu erro bastante, eu ajusto bastante, e eu já testei isso várias vezes e funciona. Funciona principalmente quando eu estou em situações onde a gente tem bastante coisas para serem vistas, né? Bastante erros, como eu disse, a grama está muito alta, quando a gente tem bastante gargalos, eu vou direto para essa metodologia e às vezes pulo a parte do mapeamento, ou eu vou falar mais à frente situações que eu posso fazer isso também. Então, mas eu quero dizer que funciona, e em vários casos vocês vão poder testar logo na sequência aqui quando a gente falar melhor sobre o método. Quero deixar claro também que não substitui, né? Não substitui a necessidade de mapeamento. São como se fossem premissas que eu estou definindo aqui, né, pessoal? Não substitui a necessidade de mapeamento de processos. É importante dizer isso. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, senão fica na frente. Não substitui. E também como item 3, só tem esses 3 itens aqui, é uma alternativa, tá? É uma alternativa viável, para desenvolvimento de melhorias. Quando? Aí tem algumas condições aqui, né? A pessoa me perguntou muito isso aqui no particular, no grupo aqui no particular, várias perguntas parecidas com isso. Então, quando eu vou usar? Será que isso aqui é só para a gente que não tem a formação de consultores? Será que eu já tenho a formação, eu já trabalho muitos anos com consultores, eu posso assistir isso aqui? Você fique muito à vontade, né? Se for muito básico, para quem estiver assistindo, fique muito à vontade. O grupo eu convidei, porque sempre tem alguma coisa que a gente acha que faz bem, escapa no cantinho, ao jeito de fazer, o resultado não é tão bom. Então, convido você a verificar primeiro, mas fique muito à vontade, porque são coisas simples que não são fáceis, tá? Então, quando nós não temos muitos recursos, aqui eu estou falando principalmente de tempo, né, pessoal? Muito de tempo, pessoas normalmente assim também, investimento. Pode ser equipamentos também, mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes eu estou dentro do meu projeto, eu estou dentro do meu dia a dia, que às vezes a gente não entende que é um projeto, mas tudo que a gente faz é um processo. Mesmo não trabalhando com processo, a gente tem uma sequência de atividades. Então eu respondi bastante isso ontem também, falar, eu trabalho numa oficina, eu trabalho numa parte comercial, é um processo. E essa parte de processo, às vezes eu não tenho uma iniciativa, que é o investimento de consultoria, eu não tenho tempo para atender um consultor, para fazer um mapeamento, eu não tenho gente para fazer. Mas, pessoal, eu sei a minha dor. Então, para isso que essa metodologia, eu sei a minha dor e dá para ajudar, dá para melhorar meu dia a dia muito antes até do consultor chegar. Eu defendo muito que tenha, né, porque potencializa a melhoria, mas para quando a gente não tem os recursos, é indicado isso aqui. Então, quando a liderança ainda não comprou, né, não comprou a ideia, quando o pessoal fala muito de engajamento, eu costumo traduzir o engajamento como comprou a ideia. Então, quando a liderança ainda não comprou a ideia, ou seja, ela não viu ainda, você só está falando, às vezes reclamando e tal, e ela não quer investir numa iniciativa de melhoria de processo. É muito comum, porque se eu for defender isso, eu acho que toda empresa precisa de melhoria de processo, né? Toda empresa, e sem parar. Precisa do escritório, precisa de uma manutenção, precisa de um líder do processo, até um dono de processo. Eu não vou falar disso aqui, mas com certeza todo mundo precisa. Duro que às vezes não enxerga e por isso, quando a liderança ainda não comprou a ideia, é um método que pode ser aplicado, porque eu posso mostrar
e aí sim ganhar essa ideia com ele, né? De uma forma mais rápida e sem muito recurso. E quando finalmente o dia a dia está caótico, tá? Então, quando o dia a dia está caótico, deixa eu só verificar aqui. Pronto. Quando o dia a dia está caótico, né, eu vou botar entre parênteses, entre aspas aqui, a grama está muito alta. A grama está muito alta. Isso aqui é muito comum, né, pessoal? Quando a grama está muito alta, é aquela questão lá do... tem tanta coisa para ser vista que mesmo que eu não faça o mapeamento, eu consigo atacar rapidamente. É uma dor muito latente. É quando eu estou sufocado, por isso que eu disse que o dia a dia está caótico. É quando a gente não tem tempo para ter tempo, sabe? A gente não consegue planejar, não consegue, fica correndo atrás do rabo. Uma dessas condições aqui enquadra. Então, mas funciona também se eu fizer o mapeamento. É claro que funciona, só que o mapeamento vai precisar de recursos. Entendeu? Então, uma coisa vai anulando a outra. Então, quando eu não tenho recursos, eu estou sofrendo aqui, pessoal. Então, eu vou falar muito de dores, né? Eu estou realmente sofrendo, até fisicamente, de cansaço, de parte de desânimo e tal. Eu preciso fazer alguma coisa, tá? Então, é para isso que funciona o método. Então, eu estou falando um pouquinho aqui de como, do que nós estamos falando nesse grupo, né? Adiantando aqui já, depois de passar as fases, depois de passar os passos, eu vou abrir para comentários aqui o grupo, tá? Vou abrir para dúvidas também, e a gente tem mais complementos depois dessa parte mais básica aqui, ok? Então, depois disso aqui, falando já que eu já mencionei para quê, para que serve, né? Eu gostaria já de cara aqui, já mencionar as três fases do método, sem nenhum tipo de enrolação. Como eu disse, é muito simples. Eu vou mencionar aqui as três fases do método. Eu vou fazer uma linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha mais ou menos. Deixa eu botar aqui também. Ó, aqui, né? Então eu tenho uma linha aqui, eu vou colocar como se fosse as três grandes fases, né? Lá no mapeamento a gente chama de ASIS, a gente chama, faz no mapeamento, a fase que a gente está verificando, mas nada mais é do que um diagnóstico. Então, aqui também tem uma fase do diagnóstico, né? Então, é a fase principal, toda melhoria de processo vai passar por essas fases aqui. Tem algumas que tem o ciclo da melhoria, tem o ciclo BPM, 6 fases, outra 4 fases. Como eu mostrei anteriormente, eu trato como 4 grandes fases, né? E para vocês verem, eu coloquei 13 passos dentro das 4 fases. Então, isso aqui depende do método de quem está quem está explicando, mas certamente a gente tem um diagnóstico. Certamente também nós temos aqui no meio as soluções. Eu vou chamar de soluções porque algumas pessoas chamam de melhorias, outras pessoas têm outros nomes, mas sempre são algumas soluções para os problemas que nós estamos encontrando. Pessoal, se não tivesse problema, nós como consultores não estaríamos lá, simples assim, né? E vocês no dia a dia não estariam sofrendo, né? Não estariam acreditando que podem melhorar. Então, aqui que a gente estou mostrando essa técnica, esse método, se servir apenas um insight para vocês, eu já fico bem satisfeito de poder contribuir. Então aqui eu tenho o diagnóstico, tenho soluções, e eu vou colocar aqui de uma forma mais lúdica o tratamento. Aqui eu sempre faço uma comparação mais lúdica com relação às melhorias. A gente tem que entender o todo sempre, né? Eu tenho que entender o todo como se um consultor fosse um médico. Um médico sempre faz o diagnóstico, sempre acha um remédio, sempre prescreve, né? E tem um tratamento para ser feito. Nós, como estamos falando aqui também para pessoas que não são consultores, nós temos problemas nas nossas áreas. Nós sabemos os nossos problemas. Falta o que então? A clareza. Falta saber uma sequência, falta saber um passo a passo para poder achar o problema de fato. Muitas vezes a gente não acha a causa raiz, tá?
Eu tenho algumas lives gravadas e no YouTube eu tenho uma que eu vou postar, acho que amanhã aqui para vocês, que é uma aula usando um diagrama de causa e efeito para achar, para compor, né, a melhoria. É muito interessante essa técnica, já tá lá no meu canal do YouTube, é uma aula, acho que, não sei se é a número 2, não sei, alguma coisa assim, mas está lá salva, se quem quiser ver, ou depois eu posto aqui o link também, que eu mostro como construir uma melhoria a partir de um diagrama de causa e efeito, muito utilizado na qualidade, pouco utilizado na melhoria de processo, tá? Então aqui eu vou explanar um pouquinho essas três fases. Então aqui, ó, o método tem essas três fases. Fala, Eduardo, isso é muito óbvio, todo mundo faz isso. Ok, eu quero chegar até o final, permitam que eu explane aqui para ver se a gente sabe fazer isso bem, tá? Então, o que eu quero dizer, no diagnóstico, existem várias técnicas, vários jeitos para fazer o diagnóstico, tá? Então eu vou listar alguns aqui, como por exemplo, vou colocar logo de cara o mapeamento. Um mapeamento de processos, como se fosse uma técnica para o diagnóstico, tá? Bem claro isso para todo mundo, para não menosprezar o mapeamento que eu defendo tanto. Então, o mapeamento sim é uma das formas. Outra forma seria um benchmark. Então, um benchmark. Como assim? Se eu conheço uma outra empresa, às vezes na própria internet, às vezes um amigo, às vezes uma outra experiência, eu sei que às vezes tem, usando o que outra empresa já faz, eu consiga saber um diagnóstico parecido. Eu sei que é muito particular, mas é uma técnica de levantamento de melhoria e é uma técnica também de avaliação diagnóstica, tem uma sequência ali. Eu também posso fazer, agora mais simples, né, análise da documentação existente. O que é essa parte aqui? Eu consigo às vezes olhar até o próprio organograma, eu posso olhar uma cadeia de valor, eu posso olhar uma arquitetura de processo. Gente, a cadeia de valor é muito poderosa. Eu tenho também depois, no final aqui da nossa iniciativa, eu posto a relação de lives que tem salva, né? E tem uma que eu falei só de cadeia de valor. E a cadeia de valor é muito importante para a gente saber quais são os processos mais relevantes, né? Mais relevantes não é a palavra correta, porque o core da empresa é o principal, mas o suporte também é muito importante, né? Então, isso é causa até de alguns problemas, achar que o suporte não é importante. Mas é bem interessante ver como que a empresa produz valor, né? E análise de documentação de procedimentos, às vezes eu posso checar os procedimentos, enxugar os procedimentos, isso já é uma melhoria, dependendo da onde nós trabalhamos, né? Às vezes é muito burocrático e essa é uma melhoria, depende da dor, né, que nós sentimos. Uma outra técnica para usar aqui pode ser também o brainstorm. Aqui é interessante, né, porque muita gente fala que isso é fácil fazer, mas existe um passo a passo fazer um brainstorm. Eu preciso de uma pessoa mediando, liderando, eu preciso controlar o tempo, eu preciso permitir que as pessoas falem. Então, uma série de coisas que eu fiz várias dinâmicas já de grupo com as pessoas e quando eu não explico como fazer um brainstorm, vira uma verdadeira bagunça em empresas, lógico, que não fizeram nenhuma vez, né? E a hora que eu organizo o brainstorm, o resultado fica bem melhor. Então, de novo, parece muito simples, mas tem que ter um método, né? Depois também eu tenho, pode ter uma outra técnica aqui, eu vou citar algumas, né, mas não todas, claro. A gente tem uma técnica que chama brown paper, que é onde a gente usa o mapeamento mesmo. Antigamente brown paper porque era um papel marrom onde colava nas paredes e desenhava. Hoje a gente imprime os desenhos e consegue achar os gargalos, riscar os desenhos. Então também é uma técnica muito ligada ao mapeamento de processos, e aqui sai muita coisa boa, sai tanto para validar as is, como também para levantar melhorias, como para achar dores. Então é uma técnica muito interessante. Tem outra técnica bem simples, mas poderosa, que é a observação. Eu observo, simplesmente observo as pessoas fazendo o seu dia a dia, vejo quanto ela demora, quanto ela sofre, então é uma técnica importante. A escuta ativa parece que não, mas é sim uma técnica, escutar de verdade.
preste atenção, escute o seu processo, se as pessoas falam, né? Então a gente vê que nós ali dentro conseguimos enxergar pelos olhos de outras pessoas, elas falam e a gente, se ficar esperto, a gente só agrupa o que todo mundo está falando e vai resolvendo os problemas, que já é uma melhoria também. Tá? A técnica de perguntas, gosto muito, eu pergunto muito em entrevista, em reuniões, eu faço muitas perguntas, acho que serve para muitas coisas, inclusive para a causa raiz, temos técnica de 5 porquês, né? Uso muito também. Então, perguntas para mim, reparem como tem algumas técnicas aqui que qualquer pessoa pode usar, né? Mas perguntar uma técnica, claro que é, saber perguntar é uma arte, inclusive, né? Tem aqui também análise de lacunas, né? O que está faltando de cada processo, também pode ser análise de dores. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui também de necessidades, e tá bom já, né? Necessidades e, bom, colocar aqui também uma outra palavrinha que a gente usa bastante, que é handoffs, né? A gente usa bastante essa palavrinha no mapeamento, que é a troca de bastão mesmo, que é quando uma pessoa tem contato com a outra dentro do processo, é quando, repare, nem precisa ter o processo desenhado, né, pessoal, mas ó, quando eu tenho que passar para uma pessoa aprovar, volta para mim, eu mando para outra, volta para mim, eu mando para outra, né? Tem excesso de handoffs aqui, isso é uma dor, então a gente, quando vê o desenho, fica mais fácil, mas quando realmente atrapalha, fica latente, não precisa nem do desenho. Aqui eu já sinto, se isso é um problema grave, eu tenho que tratar. Tá? Então aqui tem várias técnicas, né? Não sei se eu vou conseguir desenhar essa bola aqui. Aí consegui. Isso aqui vou escrever que são técnicas, né? Algumas são métodos, tudo, mas são basicamente técnicas que eu vou deixar aqui. São técnicas que eu devo usar aqui, algumas técnicas. Pronto. E técnicas ou métodos, né? Mas pode, deixa eu botar técnicas ou métodos. Ok. Deixa eu botar aqui, então. Ok. Aí, disso aqui, dessas técnicas, desses métodos, não importa, é aqui que eu queria chegar, um dos pontos que eu queria chegar com vocês. Não importa muito se você faz mapeamento de processo ou não nessa abordagem. Por quê? Se você faz, ótimo. Mas se você não faz, você tem outras técnicas para tentar ajudar. Não vou falar substituir, mas o que importa mesmo, pessoal, é que daqui tem várias saídas. Tá? Aqui nós temos as saídas, né? Eu gosto muito dessa abordagem, né? Até vem muito da qualidade, mas pensa sempre em entradas e saídas. O que entrou no diagnóstico pode ter entrado aqui os objetivos do projeto, pode ter entrado a documentação existente, pode ter entrado as iniciativas da empresa, os documentos, um monte de coisas. Você faz um processamento no diagnóstico e sai alguma coisa. Aí todo mundo fala aqui para mim, sai o desenho. Sai o desenho, deveria sair o desenho validado, né? Sai o ESIS validado, processo. Pode ser mapa, diagrama, modelo, dependendo do nível de detalhe, mas basicamente, eu não preciso falar que é um desenho, basicamente a saída é um relato, né? Vou colocar aqui um relato de como está hoje. Para que isso aqui pode... Talvez a palavra relato é um pouco estranha, mas eu tenho que contar como está hoje. Pode ser através de um desenho, pode ser através de uma relação de atividades, pode ser através de uma relação de necessidades. Eu quero contar como é hoje o processo. Tá? Conta para mim como que é hoje. Basicamente tem que sair as necessidades e basicamente também pode sair os problemas. Né? Deixa eu botar aqui o tracinho. Os problemas, o que a gente chama muito de
Vou colocar aqui em letra maiúscula. As dores. Sai as dores. Então, independente da técnica que você usa para diagnóstico, eu tenho que falar para você como você está. É isso que tem que ser saída, no mais simples que a gente conhece. Então, depois da saída, a gente vai ter essa relação de dores. E da relação de dores, eu vou botar aqui um pouquinho mais para o canto, da relação de dores, nós temos que sair com o remédio. Eu vou usar as mesmas as palavras mais simples, né? Porque toda dor tem que ter um remédio. E para quem entende contra o nome, isso aqui é a própria melhoria. O remédio, né? A melhoria é o remédio para a dor. Então, olha, repare como é interessante isso. Eu tenho que saber minha dor corretamente, fazer um bom diagnóstico para que eu ache uma melhoria muito adequada, mais certa, o remédio adequado para a dor. Então, por isso que o mapeamento é importante aqui quando a gente já está, tem que investigar bem melhor, quando a gente quer achar uma melhoria bem potente ou quando a gente já faz melhorias no dia a dia, então precisa sim do mapeamento. Mas quando a grama está alta, quando tem bastante problema, como eu quero fazer, quando eu consigo já enxergar o problema, eu já tenho a relação de dor. Então, se eu já tenho a relação de dor, eu preciso saber o remédio para essa dor, que seria a melhoria. Aqui, pessoal, uma coisa bem interessante de discutir, aqui eu quero dizer que é levar do ponto A até o ponto B, tá? Como assim? A melhoria, na essência, que ela tem que melhorar algo, ela tem que melhorar o resultado. Ela tem que levar você de onde você está, do seu ponto A, do seu diagnóstico, que você falou aqui, olha, como está, né? Hoje ele está nessa situação. Tem que levar até a outra situação, tá? Por mais óbvio que isso pareça, pessoal, nós temos muita dificuldade nisso aqui, tá? Porque o ponto A, o melhor momento para a gente identificar ele é lá no diagnóstico. Exemplo prático aqui, algum processo, um processo talvez de comercial, onde a elaboração de contratos, por exemplo, numa usina, onde eu tenho uma grande quantidade de contratos para serem feitos, demora muito para sair. Se eu não consigo medir o ponto A, que é quantos dias demora para sair, vai ficar muito difícil eu propor uma melhoria. Ela pode até propor melhorar, dar agilidade, dar maior eficiência, mas fica muito solto. É esse detalhe que eu quero abordar aqui. Muita gente fala que sabe fazer, que isso aqui que eu estou falando é óbvio, mas na hora de fazer essa parte da melhoria, fica uma coisa muito subjetiva. Então, do ponto A ao ponto B tem que ser numérico. Tem que ser assim, ó, saiu de 200 dias médios para 150 dias. Essa é a melhoria, esse é o remédio, porque a dor era uma demora. Né? Então, a dor era uma demora, eu identifiquei, o remédio seria eu ter essa diminuição do tempo do contrato de 200 para 100, para 150 dias, que seja, e depois eu vou falar do tratamento, que seria as ações, tá? Então, é muito importante entender o ponto A e o ponto B. Se eu passo batido, se você não tem essa visão do todo que eu estou mostrando agora, você vai chegar lá no final da melhoria, lá no plano de ação, e vai precisar do ponto A. Só que aí todo mundo já foi embora, né, da iniciativa, todo mundo já virou as costas, você já passou o tempo, você não quer voltar lá falar com as pessoas, e aí você acaba ou chutando o ponto A, ou deixa sem o ponto A, e a melhoria fica fraca. E pode acontecer outras coisas ainda, né? Você pode diminuir de 200 dias para 100 dias, e a hora de for mostrar para o diretor, ele vai falar assim, Eduardo, aqui já era 100 dias. E aí, por mais, sei lá, canalha que possa parecer isso, acontece. E aí você não marcou, você não registrou o ponto A. E aí fica a palavra de um contra o outro e aí você perde a iniciativa. Se você estava procurando
mostrar o seu trabalho, você está procurando melhorar o seu dia a dia ou ganhar uma iniciativa dentro da empresa, você não mostrou direito aqui, pode perder o mérito do negócio, né? Então, essa parte é a parte teórica aqui das fases que deve ter dentro desse método. E agora, eu vou escrever para vocês aqui quais são, então, quais são aqui os passos que nós devemos saber, né? Essa parte aqui é a mais importante, eu já vou fechar, pessoal, porque assim, essa parte aqui é simples assim, mas segure que eu vou fazer umas perguntas para vocês aqui com relação a isso. Então, dessa parte aqui do método, né, eu diria que nós precisamos, vou escrever o método aqui embaixo agora, da lista de dores, nós precisamos fazer a lista de dores, nós precisamos também, eu vou chamar aqui, pessoal, para quem não ouvir a explicação vai ficar estranho, mas essa parte do remédio eu vou chamar de depara. Vou explicar por quê. O depara seria, eu vou levar de um lugar para o outro. E por que eu estou escrevendo isso? Porque eu tenho visto nas iniciativas de melhoria que eu tenho trabalhado na consultoria com o meu time de consultores, que nós temos grande dificuldade no depara, porque o depara tem que ser numérico. Se eu quero aumentar a eficiência dentro de se eu quero a eficiência do atendimento do setor de TI, por exemplo, que seria um objetivo, o depara tem que ser levar o atendimento do chamado de 72 horas para 24 horas. Tem que ser assim. Eu falei, Eduardo, mas isso é muito difícil. É a parte difícil, eu considero a mais difícil. Aqui eu estou dando exemplos que parecem fáceis, mas na hora de você escrever fica muito difícil, porque você não sabe do quanto que é, você não tem ideia de quanto vai ficar, e é a parte mais difícil. Mas é a parte que, se você fizer direito, é a hora que o diretor presta atenção, porque é daqui que vai sair os ganhos. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo na consultoria de melhorias, qualificar os ganhos. E o diretor compra os ganhos, justamente isso. Então o depara é para mostrar isso, que é uma parte bem específica, e depois, no final, eu vou deixar plano de ação mesmo, seria o tratamento, tá? O plano de ação. Esse eu não acho tão complexo para fazer, mas eu acho que a gente também não faz tão bem feito, eu vou falar por quê. O plano de ação, lembra do desenho que eu falei da escada? O plano de ação tem que ser capaz de levar do ponto A ao ponto B, tem que fazer acontecer. O que eu vejo muito aqui é que a gente faz fraco, ele faz uma, duas ações, e se eu checo as ações, por exemplo, se eu fizer essas 3 ações, eu vou de ponto A ao ponto B, do D para, aí se não tiver capaz de levar, o plano é fraco. Então a gente costuma fazer planos fracos aqui, porque falta de tempo, passa a responsabilidade para o cliente, então o plano de ação não é tão difícil de fazer, é difícil de executar, né? Mas para montar o plano, a gente às vezes fica ou com preguiça, ou faz as ações muito macro. Eu detalho bastante aqui a sequência de ações para cada depara, tá? Então, pessoal, esses aqui são os passos. Saber fazer uma lista de dores, saber fazer um depara, saber fazer um plano de ação. Esse aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um mais aqui e vou colocar um mais aqui, ó. Isso aqui, vou ver se eu consigo riscar assim. Ó, isso aqui é nada mais, nada menos que o método simplificado de melhorias. Eu não acredito que vai ser só isso. Muita gente me falou já isso aqui quando viu. Eu quero ver se vocês fazem isso bem feito, né? Então, a lista de dores seria como se fosse o onde, né? Onde? Onde vai acontecer essa melhoria? Onde que a gente vai realizar essa melhoria? O depara seria o que eu tenho que fazer. Eu vou transformar isso naquilo. Então, o que eu tenho que fazer? E o plano de ação seria o como.
né? Traduzindo aqui, seria isso aqui. Se eu fizer esses 3 bem feitos, pessoal, eu consigo realizar as melhorias, tá? Agora, eu queria deixar alguns pontos de atenção aqui para vocês. Mas, Eduardo, é só isso o método? O método é isso aqui, mas é evidente que dentro de cada item desses tem um passo a passo. Tem assim, você sabe fazer uma boa lista de dores? Eu vou perguntar isso para vocês. Eu vou deixar na sequência aqui uma pesquisa de uma pergunta só. Eu vou deixar com você alguns 20, 21, 22 itens para vocês falarem quais são dores. Tá? Para ver, para quem quiser contribuir, claro, para a gente ver se a gente sabe mesmo ver uma lista de dores. Inclusive achar a causa raiz da dor. Tá? E aqui está a grande sacada. O depara é onde eu vejo o maior problema. Nós sabemos fazer um depara corretamente para a dor, né? E nós sabemos depois fazer esse plano de ação, tá? E como que eu calculo o ganho dessas melhorias aqui? Então o método é explicar exatamente o que é cada coisa dessa aqui. Eu estou falando, como prometido, as fases e os passos, né? Então aqui, pessoal, fechando aqui já o assunto para essa primeira abordagem, eu queria deixar aqui pontos de atenção. Pontos de atenção. Quais seriam? Né? Vou deixar aqui de preto. Pontos de atenção. Número 1. São 7 pontos, tá? Vou deixar aqui com você. Número 1. Simples não é fácil. De maneira alguma. Eu já deixei um vídeo aí em cima que faz muito tempo que eu gravei, mas vale, né? Simples não é fácil. Simples tem a ver com a complexidade, tem a ver aí com o número de variáveis, com o número de esforço que a gente tem que fazer, né? Agora, a facilidade, né? A gente tem que ver se eu consigo realizar com o menor esforço possível, né? Então, às vezes eu tenho uma coisa com uma variável só, que é bem simples, só que é muito difícil de fazer. E às vezes eu tenho muitas variáveis e todas são facinhas de fazer. Dependendo do número de variáveis, pode até deixar o todo difícil, tá? Mas o simples, de maneira alguma, quer dizer que é fácil, tem que respeitar essa diferença aqui. Um jeito mais popular, que eu vou dizer aqui, arroz, feijão, ó. Arroz, feijão bem feito também muda o jogo. Quem não estiver assistindo isso aqui depois vai ficar meio perdido, né? Mas eu vou deixar disponível aqui o arquivo e o vídeo, né? Arroz, feijão bem feito também muda o jogo. Sim, se eu fizer o básico bem feito, tem muita gente que não está fazendo, pessoal. Então tem que fazer o básico bem feito, não precisa inventar a roda. Mas muita gente média, muita gente fazendo mais ou menos. Então, só de fazer bem feito já passa na frente de muita gente. E tem 3, faça o bom suficiente para testar. Isso é muito interessante. Eu vou botar até uma sigla aqui, ó, bom o suficiente para testar. Isso aqui, né, pessoal, a gente fica, às vezes, mexendo, fica tentando deixar o perfeito, fica tentando melhorar e não sai. E aí acaba que eu gasto todo o tempo fazendo um ótimo diagnóstico perfeito e aí eu não faço nada com isso. Não acho a melhoria, também não acho o plano de ação, não vou para frente, não faço nada, não calculo o ganho. Então eu acho que a gente tem que fazer o suficiente. Já está suficiente? Bota para jogo, vai testando, faz de novo, né? E vai melhorando. Número 4, agora começa aqui por as dificuldades do método que é facinho, como o pessoal fala que é, né? Lista de dor não é sintoma. Isso aqui é onde eu vejo muita gente batendo no peito e falar que é fácil, e na hora que eu peço para identificar as dores, começa a falar um monte de coisa que não é dor. Começa a corrigir sintoma. Sabe quando a goteira está pingando, a gente vai lá, sem perguntar, e já tampa a goteira. E aí ela começa a pingar em outro lugar, a gente vai lá e tampa de novo, e fica considerando que a dor é a goteira.
E se você, por exemplo, sobe na laje, tem um vazamento na laje, se você sai no telhado, tem um vazamento no telhado, às vezes tem uma torneira, às vezes tem um buraco, às vezes tem alguma coisa que está falhando e provocando outro lugar a falha. E se você não achar a causa raiz, se você não achar a dor que realmente faz a diferença aqui, que está te atrapalhando, você vai ficar corrigindo só sintomas e isso é como se fosse enxugar gelo, né? Então não é tão fácil assim. 5. O depara não pode ser subjetivo. Essa é a grande dificuldade. Não pode ser assim, aumentar a agilidade do processo. Isso aqui não leva a lugar nenhum, gente. Não pode ser assim. Tem que ser diminuir de 30 para 10 minutos. Ah, mas como que eu vou chegar nisso? Aí que está a dificuldade. Eu vou ter que trabalhar sabendo que é assim. Porque senão eu não vou conseguir calcular o ganho. Se eu não calcular o ganho, não consigo mostrar, vender a ideia, não consigo avançar com o projeto. Então, eu preciso que isso seja muito bem específico, tá? Item 6, plano de ação deve levar ao resultado. Muito óbvio de novo, né, pessoal? Só que é o seguinte, muito plano que eu vejo, mas muitos mesmo, eu leio as ações e falo, então quer dizer que eu realizar essas 4 ações aqui, eu consigo diminuir de 30 dias para 10 dias? E fala, não, isso aí é só para começar. Então, pessoal, nem faça. Nem faça. Se eu preciso de 10 ações para que isso aconteça, né, eu não estou falando de você detalhar se é uma iniciativa de um software, você tem que abrir em várias ações do software. Só que se for só para começar, não vale a pena. Tem que falar assim, se você cumprir essas ações, esse D chega no para. Às vezes vai demorar muito tempo, mas deixa lá desenvolvido. Então, gaste tempo nas ações. Tem que levar ao resultado. E o último item aqui, item 7, né? Se não mostrar o ganho, já era. Simples assim. Você pode até chegar numa melhoria ali, mas se você não chegar e mostrar, conseguir tanto quando você já fez a melhoria, para conseguir mostrar que levou do ponto A ao ponto B, quanto para você validar, conseguir esforço, conseguir ajuda, você precisa mostrar o ganho. E isso não está aqui em cima, né? Então isso aqui, falar, isso aqui, essa parte aqui do método, parece muito fácil. Quantos de vocês, quantos de nós, né, sabemos fazer essas 3 partes aqui, que eu estou escrevendo de uma forma muito simples, quantos de nós sabemos fazer isso bem feito, com resultado bom, tá? Então, para fechar aqui, eu vou botar essa pergunta aqui, deixar essa pergunta aqui para todos, né? Você sabe fazer os 3 passos? Você sabe fazer esses 3 passos que eu mostrei aqui? Né? A pergunta que eu deixo aqui para todo mundo. E uma segunda pergunta. Você sabe fazer bem feito? Tá aqui. Então, assim, é isso que eu queria deixar, né, pessoal? Você sabe fazer esses 3 e você sabe fazer isso bem feito, tá? Então, gostaria de deixar, tentei não gastar tanto tempo aqui falando, realmente é simples, mas por trás disso tem um passo a passo, a gente precisa saber fazer o passo a passo. Eu vou deixar aqui, né, para vocês, eu vou deixar aqui na sequência depois, uma pesquisa, como eu disse, de uma pergunta, que é para qualificar umas dores, né? Isso aqui realmente é dor, você vai fazer um xizinho no que é dor. É uma pergunta só, demora 30 segundos, se você fizer, faz quem quer, né? Mas eu gostaria de ver, a gente não precisa se identificar, só para eu postar aqui para vocês depois a estatística. Quanto mais pessoas fizerem, né, mais fica interessante de eu postar aqui para vocês. Como que vocês estão vendo? Pode escrever quantas quiserem, né? Tem lá 21 opções, vocês vão escolher quais são as dores que você acha que realmente é dor de processo. Tem algumas que não são. Então gostaria que vocês escolhessem lá, pode escolher quantas quiserem, quiser escolher tudo, pode escolher tudo, escolher uma, pode escolher uma.
E aí eu vou deixar aqui o Google Forms aqui, vocês clicam e já fica, aí a gente tenta falar sobre isso, tá, pessoal? Amanhã, né, ou seja, hoje já praticamente, amanhã eu vou deixar aqui vou deixar o resultado dessa pesquisa, se der, mas eu vou abrir para comentários, tá? Vou pôr aqui o horário que eu vou abrir, vou deixar aberto um pouco comentários para vocês falarem sobre qual parte vocês acham mais difícil, se é muito básico isso que eu falei, se tem uma coisa que eu não falei que ficou dúvida, o que vocês querem saber de qual fase mais, porque semana que vem eu vou explicar ali esses itens que esses itens que eu estou falando. Eu vou mostrar, vou revelar aqui o método, o que está dentro de cada fase. Então eu vou deixar aberto para a gente fazer alguns comentários, acho que 1 ou 2 horas ali aberto para a gente falar. Tá bom, pessoal? Eu deixo aqui o material também, né? Vou salvar o PDF aqui, caminho para vocês, vou deixar aqui embaixo, para vocês comentarem, para vocês falarem também o que acharam, tá? É simples sim, é desse jeito, mas não é fácil, não se engane, tá, pessoal? Precisando, vocês podem me mandar mensagem, a hora que eu abrir aqui o comentário, a gente fala mais sobre isso. Um abraço a todos aí.